Lesões nos ligamentos do joelho ou lesões ligamentares de joelho. Qual a função dos ligamentos no joelho? Os ligamentos são estruturas que têm como função estabilizar a articulação. Dependendo da origem e da inserção do ligamento, ele vai ter uma função de estabilização. Tá? Especificamente no joelho, que é uma articulação em dobradiça, que ele dobra e estica, aí os ligamentos eles têm uma função ímpar, porque são eles que estabilizam, não deixando os movimentos anormais ocorrerem, como esse movimento em valgo, varo, os movimentos rotacionais, são os ligamentos que estabilizam, né? Eu vou falar alguns ligamentos importantes no joelho. Não dá para não começar falando do primeiro, que é o ligamento cruzado anterior, que é um ligamento que está lá dentro do joelho, ó, lá o ligamento cruzado anterior, e ele sai da região anterior distal e vai para a região lateral posterior do côndilo do fêmur, e o ligamento cruzado anterior, ou LCA, é o que o atleta de futebol, seja profissional, seja amador, adora romper, né? É um ligamento que ele tem função de evitar que o osso da perna vá para frente e também ele estabiliza movimentos de rotação. O cruzado anterior, ele se rompe quando você faz um movimento anormal e aí o joelho tende a se tornar instável. Ou quando você vai rodar em cima do joelho, ele pode estar um falseio. A mesma coisa o segundo ligamento, que é o cruzado posterior, o LCP. O LCP é um ligamento que ele é muito visualizado quando você olha por trás do joelho, ele é mais grosso que o LCA, ele é mais resistente que o LCA, portanto, para você romper o LCP, tem que ser um trauma mais agressivo, um trauma de maior intensidade, um acidente de moto, de carro, uma queda muito brusca, um golpe que faz com que a tíbia, que é o osso da perna, vá para trás de uma forma muito brusca. E é essa a função principal do cruzado posterior, evitar que a perna posteriorize em relação à coxa. E ele também tem função de estabilizar a rotação do joelho, bem como não deixa o joelho fazer varo, que é a hora que você faz aquela perna em alicate, né, excessivamente. O cruzado posterior ele tem uma importância também fundamental, porque sem o cruzado posterior o joelho se torna muito instável e em longo prazo isso pode gerar um desgaste da cartilagem mais acentuado. Além desses dois, nós temos aqui, olhando o joelho de frente, né, aqui lateral e aqui medial, nós temos esses dois ligamentos aqui. Esse é o colateral medial, ou LCM, e esse é o ligamento colateral lateral, ou LCL, ou colateral fibular. O colateral medial ele é mais espesso e ele evita esse movimento de abertura, um bocejo medial do joelho. Ele estabiliza contra o valgo. Esse daqui, o colateral lateral, ele estabiliza contra o varo, ele trava ali. Esses dois ligamentos, principalmente o colateral medial, é um ligamento que quando se rompe, normalmente quando torce o joelho, ele pode até ser tratado conservadoramente. Ele tem um potencial grande de regeneração, de cicatrização e em alguns casos não há necessidade cirúrgica. Já em casos onde rompe o colateral lateral, o joelho tende a ficar muito instável e quando ele vem a lesão dele em conjunto com o do canto posterolateral, que são os pequenos ligamentos laterais, como o arqueado e o tendão do músculo poplíteo, há necessidade às vezes de cirurgia, porque realmente o joelho fica muito instável. Tá? Então esses são os principais ligamentos, temos outros, mas esses são os principais ligamentos da articulação do joelho. Qual é causas de lesão desses ligamentos? Normalmente são traumas, são entorses de joelho, você torceu o joelho. Quando você tem uma torção de joelho leve, que não chega a romper ligamento, nós chamamos de lesão grau 1. Quando você tem uma lesão e rompe parcialmente um desses ligamentos, nós chamamos de grau 2. E grau 3 é quando existe a ruptura do ligamento, e aí é um pouco mais sério, porque aí dependendo da evolução do caso, são aqueles que chegam até a realizar procedimento cirúrgico. Sintomas.
A lesão dos ligamentos no joelho pode gerar o quê? Instabilidade. O joelho vai ficar um pouco instável, um pouco mais frouxo. E dependendo das atividades que você vai fazer ou do esporte, principalmente se for um esporte que tem pivô, que tem rotação, a ausência desses ligamentos pode gerar falseio, e esse é o principal critério aí na hora do cirurgião tomar a decisão se vai para um procedimento cirúrgico ou se tenta tratar conservadoramente. Existe uma linha de raciocínio, uma tendência de que essas lesões ligamentares, principalmente a do LCA e do LCP, podem ser tratadas sem cirurgia. O ligamento em si não regenera, uma vez que ele rompeu, ele não vai ter potencial de cicatrização, principalmente o LCA e o LCP, porque os dois cotos dele se afastam, então não tem como ele cicatrizar. Só que se você não faz um esporte de pivô, um esporte de muita rotação, se você é sedentário ou se você faz uma atividade física como só corrida ou caminhada, que é a linha reta, pode ser que com um bom trabalho de fortalecimento muscular, de perturbação, de sensório motor, de propriocepção, de equilíbrio, pode ser que você consiga restaurar a função normal do seu joelho, e tem muitos casos onde a pessoa vive sem esses ligamentos, principalmente quem não quer operar. Eu recomendo um bom trabalho aí conservador, uma boa fisioterapia. Diria que, pelos trabalhos de uma autora chamada Lynn Snyder Maekler, dos Copers e não Copers, uma série de publicações, ela mostrou que mais ou menos 30% das pessoas conseguem viver e até voltar à sua atividade física sem ter que operar, sem ter que reconstruir esses ligamentos. Os outros 60%, 70%, principalmente quando o joelho está instável, está falseando, aí pode ser que eles optem por, ou esses pacientes acabem passando por um procedimento, ok? Lembrando que existe uma outra lesão um pouco mais grave, que chama tríade infeliz, tá? Que essa tríade é quando rompe o LCA, o menisco medial e o ligamento colateral medial. Aí tende a se tornar bastante instável o joelho, e é claro que em termos de sintomas, além da instabilidade do falseio, isso gera muita dor. Não a dor direto do ligamento, mas como para romper você teve um trauma, há uma tendência de ter lesão de cartilagem, há uma tendência de ter um derrame articular, que é um inchaço, o edema. Isso tudo pode gerar bastante desconforto para os pacientes, tá? Diagnóstico e exames. O diagnóstico basicamente é clínico, pela história que o paciente conta do trauma, da entorse, da queda que ele teve, e através de alguns testes onde o clínico, o especialista, ele vai checar se está firme ou não o joelho. Às vezes é difícil testar na fase aguda, porque está muito inchado, muito inflamado o joelho, e aí você não consegue testar porque tudo dói. Então aí a gente tenta às vezes esperar um pouquinho mais, desinflamar o joelho para depois testar e ver se teve algum sinal de falseio ou não, né? E em termos de exame de imagem, claro que o raio-x é só para excluir se não teve fraturas associadas, e o exame gold standard, aí, o padrão ouro, seria a ressonância magnética, para tentar detectar se existiu uma lesão total, parcial, ou se realmente é só o inchaço e não teve lesão. Tratamento. Se teve uma instabilidade muito grande, se teve um falseio muito grande e isso persiste, mesmo depois de tratar conservador, aí o procedimento é a reconstrução ligamentar por meio de cirurgia. Hoje se tem a cirurgia artroscópica, que deixou a técnica muito menos invasiva. Mas se existe sempre a possibilidade de você fazer a fisioterapia, sessões de fisioterapia, aí eu diria que vai em torno de 2 meses de fisioterapia para desinflamar o joelho, para desinchar o joelho, para usar recursos que acelerem a cicatrização dos tecidos ao redor, usar recursos de terapia manual para restaurar a amplitude de movimento, restaurar o movimento e principalmente fortalecimento muscular e treino de equilíbrio, sensório motor, propriocepção, que são os nomes técnicos que a gente utiliza. Se dentro de 2, 3 meses você desinflamar, zerar a dor, ganhar força, tiver confiante, tiver fazendo até uma pequena atividade física e não tiver falseio, vida normal e vamos embora. Agora, se o falseio persistir ou se você for um atleta de ponta, um atleta profissional, pode ser que realmente a cirurgia seja indicada aí. Para mais informações ou para manter um contato conosco, tirar dúvida, segue aqui o link e nos procure.